Quero falar sobre um tema que é o tema que vem do motivo de Jesus ter vindo, porque Ele mesmo disse isso. Quando Jesus falou, Ele falou tantas coisas que Ele veio fazer, mas quando Ele falou sobre o propósito, pensando de maneira assim muito clara mesmo, sobre o propósito da vinda dele aqui para a terra, a gente não encontra uma fala dele tão direta quanto a fala que está registrada no Evangelho de João, quando ele disse: eu vim para. Quando ele diz eu vim para, ele já diz o propósito. É muito claro, é muito objetivo, é muito forte, é muito poderoso. E o motivo e o propósito da vinda dele foi para dar para a gente uma vida plena, e ele chamou de vida abundante. Ou nos melhores textos a gente poderia dizer que ele disse que ele veio para dar uma vida plenamente abundante, para ser forte mesmo, forte. O que é essa vida abundante? Como que ela se manifesta? Como eu posso ter e viver essa vida abundante? Onde ela começa? Vida abundante pode ser chamada de vida abundante quando eu choro, quando eu enfrento o fracasso, quando eu enfrento o retrocesso. Será que eu posso continuar positivo? Eu devo continuar declarando positivamente que eu sou de Jesus e que a minha vida é uma vida abençoada quando coisas ruins me acontecem? Será que eu posso entender, eu posso continuar confiando que a minha vida é uma vida abundante, mesmo quando eu não vejo ao meu redor, na minha existência, no meu dia a dia, as coisas dando exatamente do jeito que eu gostaria? Quando as coisas ao meu redor não estão exatamente do jeito que eu oro para que estejam, quando as coisas ao meu redor, na minha vida, não estão exatamente do jeito que eu sonho, ou que eu venho pedindo a Deus, ou que eu já venho orando há muito tempo, e às vezes não só não estão igual às minhas orações, mas às vezes estão no caminho oposto do que eu gostaria que fosse. Será que quando a minha vida vai no caminho oposto daquilo que eu gostaria que fosse, eu posso continuar crendo que minha vida é uma vida abundante? Ou quando minha vida está ruim, eu tenho que entregar os pontos, eu tenho que desistir? Será que eu devo desistir porque não está dando certo, eu não estou vendo o resultado? Ou será que eu posso continuar chamando a minha vida de vida abundante? Às vezes, essa pergunta brota no coração da gente. Às vezes a gente vive cabisbaixo porque a gente não vê o resultado na vida da gente bater com o resultado daquilo que a gente crê. E às vezes se torna uma luta entre o que eu creio e o que eu vejo na minha vida. E por não ver as coisas exatamente do jeito que eu gostaria, muitas vezes eu fraquejo. Eu deveria desistir ou eu deveria continuar? Eu devo continuar chamando minha vida de uma vida abundante? A resposta para essa verdade está no conhecimento de Jesus. A resposta para essa verdade está na vida de Cristo, na palavra de Cristo, mas não somente nisso. A resposta para isso está na vivência de Jesus. Quando você olha para Jesus, para a sua mensagem, para os seus planos, para aquilo que ele declarava e para aquilo que ele fazia, a gente consegue ver que há um descompasso, porque ele não era exatamente o que o Israel esperava, um rei político poderoso, rico, com um exército, para livrar todo mundo do poder tirano, romano, ou quem quer que dominasse o reino de Israel, a terra de Israel. E veja, então, as pessoas confundiam, mas Jesus continuava firme.
Ele chegou a dizer assim: as raposas têm covis, tocas, tem tocas, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Então será que Jesus era um vida plena? Será que Jesus podia ser chamado de um vida abundante? Se ele mesmo diz assim: olha, a raposa tem uma toca, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Como é que fica essa história? É sobre isso que a gente quer falar com vocês um pouco nessa noite. Abra sua Bíblia em João, no Evangelho de João. E a intenção da gente falar sobre isso é para que a gente possa abrir o coração para o Espírito Santo de alguma maneira, que o Espírito Santo encontre um caminho na mente da gente, no coração da gente, de tal maneira que ele corrija a nossa rota mental, que ele possa corrigir a sua rota mental e alinhar a sua rota e a minha rota mental com a rota daquilo que você crê, com a sua fé. Porque o que de verdade conta não é o que você vê, e nem os pensamentos de derrota que às vezes passam na cabeça da gente, mas o que de verdade vale é aquilo que a gente crê, é aquilo que a gente confia. Então a minha oração e a minha pregação hoje à noite tem a ver com o alinhamento do nosso pensamento com aquilo que a gente crê. Porque Jesus, que disse que não tinha onde reclinar a cabeça, ele também dizia que tudo era possível para aquele que cria. O Jesus que não tinha onde reclinar a cabeça, não tinha uma toca nem igual da raposa, ele mandava os mortos ressuscitar e eles ressuscitavam. Ele mandava os demônios sair das pessoas que traziam perturbação, angústia, doença, e os demônios obedeciam àquele sujeito que não tinha um lugar para repousar a cabeça. Então a vida externa de Jesus não era a coisa mais importante, era a vida interna de Jesus que era poderosa e se manifestava em todas as áreas da vida dele. Uma vez ele disse para os discípulos, que os discípulos estavam muito preocupados com a vida financeira deles, porque eles estavam seguindo Jesus, e eles disseram: Jesus, nós deixamos tudo para te seguir, o que vai ser da vida da gente? A gente tem que comer, tem que vestir, tem que isso, tem que aquilo. Aí Jesus fala assim: olha, porventura, quando vocês andaram comigo, faltou alguma coisa para vocês? E aí eles tiveram que olhar e entender: não faltou nada. Quem anda com Jesus, não falta nada, nunca vai faltar nada para aqueles que são discípulos de Jesus, nunca vai faltar nada. O Salmo 36, se eu não me engano, ou 34, diz que os justos têm muitas aflições. O diabo gostaria que a gente acreditasse que por fato de nós sermos justos, nós não deveríamos ter aflições, mas o salmista Davi disse: olha, muitas são as aflições dos justos. Mas e aí, quando eu sou justo, me chamo e creio de alguém como vida abundante, eu creio, eu declaro que a minha vida é abundante em Cristo, mas a minha vida está cheia de aflições, então eu desisto? Não, o salmista disse: muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor livra ele de cada uma delas, de cada uma delas, de cada uma delas. O Senhor livrou Davi, o Senhor livrou Isaías e Elias, ele livrou Isaac, ele livrou Jacó, ele livrou José, ele livrou Moisés. Todos eles passaram por muitas aflições. Ele livrou Maria, ele livrou muita gente que confiava nele. Ele vai livrar a gente também e vai traduzir para a gente que a vida que a gente tem dentro da gente é uma vida plena e abundante. Então que o Espírito Santo possa alinhar a nossa mentalidade com aquilo que está dentro da alma da gente, que é a vida de verdade, vida plena. João capítulo de número 7, versículo 37, Jesus está numa festa perigosa, diga-se de passagem,
Jesus está no meio de uma festa, só que é uma festa perigosa para ele, porque as pessoas estavam querendo matar ele, porque mesmo ele não tendo um lugar para reclinar a cabeça, ele causava espanto para as pessoas, porque a palavra dele era poderosa e as ações dele era poderosa, e ele não tinha, como uma raposa tem covil, ele não tinha um lugar para reclinar a cabeça, mas a autoridade do céu estava na vida dele, o poder do reino de Deus estava na vida dele, a palavra final sobre todas as coisas estava na vida dele, e no final das contas, quem tinha necessidade não procurava os sacerdotes, mas procurava aquele que não tinha uma toca para se meter. Eles procuravam Jesus, e sabe de uma coisa interessante? Todos que procuravam Jesus saíam com resultados maravilhosos na sua vida. Saíam. Não é diferente com você nem comigo, vai ser igual. É igual. Jesus estava numa festa perigosa, porque ele causa isso, ele causa espanto na vida das pessoas. No último dia, verso 37 de João 7, no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se algum homem tem sede, deixe-o vir a mim e beber. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu ventre, do seu interior, do seu centro, fluirão rios de água viva. Verso 39, mas isso ele falou do Espírito que haviam de receber os que crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, pois Jesus ainda não tinha sido glorificado. Pai, é a Tua palavra e nós oferecemos essa pregação para a glória do Teu nome, e que essa vida poderosa, esses rios de água viva, espiritual, do Espírito Santo, permeie a nossa vida e transforme o nosso interior de uma maneira que essa água mude o nosso exterior pelo poder da Tua graça e da Tua presença, em nome de Jesus. Amém? Jesus estava nessa festa chamada Festa dos Tabernáculos. Ele gostava de festa. A festa do tabernáculo era uma das 3 principais festas dos judeus, ainda é: festa da Páscoa, festa do tabernáculo ou festa das cabanas. E eu estou buscando aqui a terceira festa, do Pentecostes. Festa do Pentecostes, festa das cabanas ou do tabernáculo e festa da Páscoa. Eram as 3 principais, são as 3 principais festas dos judeus. E nós as celebramos também, não como eles, mas eu gostaria que a gente celebrasse mais essa festa da Páscoa, do tabernáculo. A gente não celebra a do tabernáculo, deveríamos, que é uma festa poderosíssima. Olha, a festa mais festiva, para ser redundante, a festa mais festiva dos judeus é a festa do tabernáculo, onde os judeus eles constroem cabanas fora da sua casa para lembrar do tempo que eles ficaram presos no Egito, saíram do Egito, moraram no deserto, em tendas. Então tem a festa do tabernáculo. A festa do tabernáculo, das tendas, segundo o Talmud, que são escrituras judaicas, quem nunca participou das festas ou da festa do tabernáculo ainda não sabe o que é festejar, porque eles festejam para valer nessa coisa da festa dos tabernáculos. Dentro da festa dos tabernáculos ou festa da cabana, tem uma coisa, um ritual, que embora não seja um mandamento lá no Velho Testamento, é um ritual que eles celebram de maneira muito forte, que é a celebração das águas. E o que é a celebração das águas? Eles vão até o tanque de Siloé, ou pelo menos iam na época de Jesus até o tanque de Siloé, pegavam aquela água do poço, muitos cântaros, sacerdotes saíam do templo, enchiam os cântaros de água lá no tanque de Siloé, e vinham com aqueles tanques de água, com aqueles
vasilhas de água, e derramavam sobre o altar, e ofereciam vinho. Era uma oferenda para Deus. Vinho numa simbologia de alegria, as águas numa petição e numa gratidão pela chuva que fez a colheita brotar e frutificar abundantemente. Então era uma festa de gratidão pela colheita, era uma festa agrícola. E eles despejavam aquela água, muita água sobre o altar, mas aquelas águas também tinham uma representatividade, uma simbologia das águas de Deus, porque você tem muitos textos no Velho Testamento que falam de uma promessa de águas de Deus vindo para a gente. Água é uma coisa vital para a existência física, então a água era derramada também para agradecer o poder que a água tem para a vida física. Ninguém vive sem água. Nosso corpo tem uma porcentagem altíssima de água. Nosso planeta é o planeta água. Já cantava um compositor, planeta água, não é? Então, é a nossa terra, é a nossa vida. A água é vida. Só que quando eles derramavam água sobre o altar, também trazia essa ideia de que o nosso corpo precisa de água, mas a nossa alma precisa das águas de Deus, precisa das águas do Espírito. E você tem um texto, por exemplo, em Isaías 44, versículo de número 3, se eu não me engano. Dá para pôr na tela, Cecília? Isaías 44, 3. Ficou bonito essa arte, hein? Porque derramarei, vamos falar junto? Vamos lá? No 3, 1, 2 e 3. Porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Aleluia! Então, quando eles fazem essa festa e esse ritual das águas, eles estão lembrando que o nosso corpo físico precisa de água, e agradecemos a Deus pela colheita que a água produz, mas também é uma lembrança de muitos textos no Velho Testamento, como esse de Isaías 44, que promete as águas espirituais, as águas de Deus. Essa promessa é porque eu derramarei água. Então veja, quando Jesus está lá nessa festa e ele faz a declaração que você leu comigo, eu não sei, você está frio, mas eu estou quentinho aqui dentro desses casacos, mas eu vou dizer, eu estou arrepiado da minha perna inteira, meu corpo inteiro está arrepiado nesse momento, por causa da emoção que vem da declaração de Jesus. Imagina você, Jesus está lá no último dia da festa, começou o ritual das águas, todo judeu que está lá, está festejando a bênção de Deus e a colheita. Os sacerdotes saíram do templo, encheram os cântaros de água, encheram as vasilhas de água, estão derramando abundantes águas ali sobre o altar, e Jesus nessa hora se levanta, descobre a cabeça e grita: deixe vir a mim todo homem que tem sede, e quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Criou um alvoroço, porque todo mundo sabia o que Jesus estava dizendo. Tanto é que as pessoas que ouviram ele falar essa parte, porque a fala de Jesus é essa, o resto é relato do apóstolo João, mas a fala de Cristo naquela hora foi essa: quem tem sede? E os caras derramando água lá, falando da promessa do Espírito, da água de Deus, que gera vida abundante, bênção, por dentro e por fora. Porque você vê, olha, o texto diz: eu vou derramar do meu Espírito sobre a tua posteridade, que tem a ver com as águas. Era uma promessa, mas Jesus está dizendo: a promessa chegou, sou eu, venham, sou eu.
Eu cheguei. E ele diz, e ele separa e diz: derramarei do meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção. Vida abundante é isso, é você ter as águas de Deus por dentro e a bênção por fora. Deus quer que nós tenhamos as duas coisas: as águas do Espírito dentro da gente e a bênção em tudo que a gente faz. A bênção em tudo que a gente faz. Imagina, você imagina, pode imaginar a cena agora? Que coisa maravilhosa. Como foi chocante a fala de Jesus. Tanto é que depois criou um alvoroço na cidade e todo mundo ficou: ele é um profeta. Chamaram Jesus de profeta. Por quê? Porque ele falou das Escrituras. Quem crer em mim, como dizem as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Rios de água viva. Bia, Shirley, Davi, Cecília, Wilson, Douglas e a multidão que está com a gente aqui na Igreja Apex, anjos, querubins, serafins, arcanjos, e que estão participando desse culto agora. Se o Senhor nos abrisse os olhos. Rios que fluem dentro. Diga: há rios que estão fluindo dentro de mim. Mas lembre-se que o Cristo que oferece esses rios não tinha onde reclinar a cabeça. Não ter problemas fora não muda o fato de que você tem uma vida abundante dentro. Ter dificuldades fora não significa que você não tenha uma vida abundante por dentro. Sabe como a Bíblia chama Jesus no Velho Testamento? Homem de dores. Não tem problema se você é por fora um homem de dores. Por fora você pode ser um homem de dores. As pessoas podem olhar para a gente e achar que a gente não é grande coisa. E de verdade a gente não é. Grande coisa é quem está dentro da gente. Mas as pessoas podem, a gente pode achar que a gente não está vivendo uma grande vida. Mas a gente não pode desconfiar da vida abundante que está fluindo dentro da gente, da vida abundante que está fluindo dentro de você, porque você crê em Jesus. O que importa são os rios dentro. Se os rios forem caudalosos dentro de você, já já a bênção também vai fluir em tudo mais ao seu redor, tudo mais ao seu redor. As coisas que você quer acontecendo fora de você é só uma questão de tempo. Tudo que eu e você queremos está vindo, pode ter certeza, está no percurso da sua jornada, está vindo para você. Tudo que você espera, tudo que você clama, tudo que você ora, tudo que você pede, tudo que você acredita, tudo que você tem fé, acredite, está vindo, está sendo preparado e virá. É só uma questão de tempo. Os homens podem não ver, você pode não enxergar, as pessoas podem não acreditar, mas se as águas de Deus estão fluindo na sua vida, é só uma questão de tempo. Ninguém vai poder resistir, ninguém vai poder impedir. Deus vai concretizar a bênção dele na sua e na minha vida. Ele vai. Esse é um dos pontos mais poderosos do momento de Jesus. Foi onde chamaram ele um profeta, porque o povo sabia dos montes textos da Bíblia que falam da promessa de Deus das águas. Quem gosta daquele texto de Ezequiel 47, que fala das águas, não precisa não, Cecília, mas que fala das águas que saíam do altar, aquelas águas que saíam do altar, e diz o texto que essas águas, por onde elas passavam, elas geravam vida.
Jesus se levanta e faz um chamado para quem tem sede. Para quem tem sede. Qual é o homem que tem sede? Deixe ele vir a mim, disse Jesus. Quem é o homem que tem sede? Deixe ele vir a mim. Jesus está dizendo: eu sou aquilo que você espera. Eu sou. Mas você precisa sentir sede. Bem-aventurados que têm fome e sede. Eu quero ser um bem-aventurado que tem sede. E você? Bem-aventurado, feliz, próspero é quem tem sede. Você reparou que a gente fica querendo matar a sede? A gente não quer que as coisas estejam ruins na vida da gente. As coisas nos perturbando é uma boa coisa para fazer a gente se mexer e buscar matar a sede. Se a gente não tiver uma coisa para resolver, a gente acomoda. A gente precisa de coisas para resolver, para que a gente tenha sede. E Jesus está chamando quem tem sede. A gente precisa entender essa sede, precisamos sentir sede, reconhecer a sede, precisamos sentir insatisfação com as outras fontes de água, que não são fontes. Eu preciso sentir sede, e eu preciso ouvir o clamor de Jesus e o chamado de Jesus para quem tem sede e para quem está disposto a se mexer, para quem está disposto a fazer alguma coisa, porque ele diz: quem tem sede, venha. A gente não pode somente ter sede, a gente precisa vir. Precisa vir, precisa fazer alguma coisa na direção de Jesus. Precisa fazer alguma coisa na direção do Senhor. Precisa se mexer na direção de Deus. A única fonte de água viva é Deus, é Jesus. E eu preciso me mexer na direção certa, na direção de Jesus. E aí minha sede vai ser satisfeita. Mas eu quero falar sobre esses rios. 3 coisas que eu quero falar sobre esses rios dentro da gente. Vida abundante, né? Por que as pedras equilibradas? Porque muitas pessoas chamam isso de vida abundante. Equilíbrio. Eu gosto dessa cena. Equilíbrio. Só que as pessoas procuram equilibrar sua vida de uma maneira difícil. Elas se esforçam, lutam, choram, sofrem para rodar os pratos e tentar equilibrar tudo na vida. Então eu tenho que tentar equilibrar minha vida pessoal, minha vida profissional, meu dinheiro, meus bens, meus sonhos, minha vida na igreja, meu ministério, minha maternidade, minha vida com o marido, com a esposa, com o namorado, com a namorada, com sei lá o que, amigo, pai, mãe. E a gente fica cansado. Porque são tantas coisas para equilibrar que a gente, no final das contas, a gente percebe que não dá conta. A gente não consegue equilibrar tudo assim. A gente olha para essa cena das pedras ali postas uma sobre a outra, parece que só um ventinho é capaz de derrubar, não? Um pequeno movimento ali, prumba, é frágil. E nós somos frágeis. O que realmente é capaz de equilibrar a nossa vida e nos dar uma vida plena, não é o equilíbrio das coisas da vida da gente, mas é as águas de Deus, é o centro recebendo água viva. Por isso que Jesus disse: aquele que tiver sede e vier a mim, do seu ventre, a palavra lá em grego é ventre mesmo, é centro, ventre. Barriga, em inglês está belly, barriga, centro, ventre. A palavra grega lá é koilia, que significa o centro, o ventre, o núcleo do seu ser. Ou seja, Jesus está dizendo: olha, se você crê em mim, de dentro do seu ser vai fluir rios de água viva. Rios. Essa vida plena não é o conserto das coisas fora da gente. Essa vida plena não é
ter tudo redondinho na vida da gente. Essa vida plena é ter os rios de Deus fluindo na vida da gente. Quando olharam para Jesus na cruz, as pessoas debochavam dele cruelmente e diziam assim: você salvou as pessoas, agora salva-te a ti mesmo. Você quer saber? Ele não desceu da cruz. As pessoas olham para Jesus como olham para a gente. Parece que elas veem Jesus na gente, sem querer. Porque muitas vezes a vida da gente parece mais uma cruz, um problema, do que uma vitória. Às vezes as pessoas olham para a gente e falam assim: você está fracassando, você está perdendo. É claro que tem gente que está de verdade perdendo porque não anda com Jesus. Mas a gente que anda com Jesus, nós precisamos alinhar a nossa mente com o nosso coração, para a gente ter mais confiança de que Deus está do nosso lado. Jesus não salvou a si mesmo, assim como você não precisa salvar-se a si mesmo, nem eu preciso salvar a mim mesmo. Eu só preciso crer nele, e as águas de Deus vão fluir na minha vida. Em algum momento a cruz vai deixar de existir. Em algum momento a morte vai passar, a cruz vai passar, o sofrimento vai passar, e o que virá é ressurreição. Aí eu quero ver como é que as pessoas vão lidar com a ressurreição na nossa vida, na sua vida. Eu estou aqui pregando no dia 2 de julho de 2025, numa quarta-feira na Igreja Apex, como um ressuscitado, porque existiram muitas pessoas da minha história e no meu trajeto que olharam para mim e falaram assim: desta árvore não sai mais fruto. Mas olha que ironia, o Senhor me ressuscitou, eu estou aqui pregando o Evangelho de Jesus. Se Ele faz em mim, vai fazer na gente, vai fazer em você. Se tem cruz é porque tem ressurreição a caminho. Se tem dor é porque tem alívio a caminho. Se tem sofrimento é porque tem vitória a caminho. Então se alegre, porque a sua vitória está chegando. Se alegre. 3 coisas importantes sobre as águas do Espírito. O primeiro é do seu interior. As águas do Espírito e a ação de Deus age dentro de você. Deus age dentro de você. Então a primeira verdade sobre as águas do Espírito é que Deus age de dentro para fora. Não existe ninguém no mundo que age desse jeito. As pessoas maqueiam a sua vida, elas querem parecer vencedoras. Eu não, e não aconselho você a seguir esse caminho de parecer vencedor. Nós não podemos parecer, e Deus não quer fazer de você alguém que parece um vencedor. Por isso Ele age de dentro para fora, porque Ele quer fazer de você e de mim, de verdade, um vencedor em Cristo. Por isso as águas do Espírito é no interior. Do seu interior fluirão rios. Não se importe tanto com o que os outros estão dizendo sobre você. Não se importe nem mesmo tanto com o que você vê agora, atualmente, na sua vida por fora. Se preocupe com o que está acontecendo na sua vida por dentro, porque Deus age de dentro para fora. 2. Segunda coisa sobre essas águas do Espírito, essas águas de Jesus prometidas, e essa é muito maravilhosa, é que são rios. Rios. Não são gotas.
não são poças, não é um chuveiro, são rios. Não é uma poça que Jesus promete, não é um chuveirinho que Jesus promete, não é uma ducha, não é nem mesmo uma cachoeira, não é nem mesmo um lago que Ele te promete, mas um fluxo constante de rios de água viva fluindo de você e de mim. Rios. E sabe, eu pensei comigo, né? O que são rios? Rios são algumas coisas poderosas. Rios. Jesus é abusado mesmo. E eu e você precisamos crer de maneira abusada. E ter sede dessa coisa abusada. O que é abusado? É gigantesco. É abundante. Ele podia ter dito: quem crê em mim vai ter um rio fluindo de você. Já era bom e poderoso. Mas não, ele disse rios no plural. E o que são rios? Rios são abundantes, não acabam com facilidade. A sua vida não vai terminar facilmente, nada vai acabar com você facilmente. Por quê? Porque tem rios fluindo de dentro de você. Rios são vivos, estão sempre em movimento. Sua vida vai continuar andando para frente, por mais que os outros ou a sua própria mente diga que talvez você não esteja andando para lugar nenhum. Não tem problema, o que importa é que você crê, e o que importa é o que Jesus prometeu, e Ele prometeu que aquele que crê nele, do seu interior vai fluir um rio que está em movimento. Sua vida vai andar, meu irmão, e vai andar para frente. E não vai só andar para frente, vai andar gigantescamente, abundantemente. Os rios são renovadores, por onde passa gera vida, plantações, etc. Onde passa traz vida e traz fertilidade. Sua vida vai produzir multiplicação de muitas coisas. Sua mão vai abençoar muita coisa, você vai colher muita coisa na sua vida. Por quê? Porque a promessa de Jesus é que quem crê nele, rios fluirão, e rios gera fertilidade. Pode ser que tenha pequenas sementes agora acontecendo na sua vida, mas os rios de Deus estão passando, e daqui a pouco vai brotar, vai crescer e vai frutificar. E você vai se alegrar e vai ser feliz, e as pessoas verão, e elas não vão poder dizer nada além de: meu Deus, que coisa linda está acontecendo na sua vida, hein? Como foi de uma hora para outra? De uma hora para outra? Eu sei o quanto eu padeci, mas as águas do Espírito estão germinando os frutos dentro da minha vida. Os rios são capazes de alcançar os outros. Os rios não ficam represados, retidos. O rio flui. Rio flui. Você vai ver a sua vida frutificar, mas esses rios que saem da sua vida saem para tocar em outras pessoas. Para tocar em outras pessoas. Você vai influenciar, você vai abençoar, você vai enriquecer, você vai criar oportunidades para outras pessoas. Outras pessoas virão a Jesus por sua causa. Por sua causa. Vai fluir, meu irmão, diga: vai fluir. Está fluindo. Amém? Quando o Espírito Santo habita em nós, nós não somos só saciados sozinhos, nós nos tornamos uma fonte para outras pessoas. Eu e você somos uma fonte para outras pessoas. Deixa fluir. Deixa fluir. Não se preocupe com o que está acontecendo. Terceiro e último ponto desses rios de água viva. Terceiro e último é vida plena. O fruto dessa vida, desses rios na sua vida, é que gera vida plena. Você não tem que ficar somente tentando equilibrar tudo na sua vida. O verdadeiro equilíbrio
ele parte não do seu esforço para girar os pratos da sua vida, namoro, caso, como eu já falei, né? Você tem vida plena porque, não é porque você faz força para não deixar quebrar nada na sua vida. Você não precisa se preocupar. A única coisa que você precisa fazer é obedecer Jesus, ser uma sedenta, ser um sedento, se mover na direção de Jesus, e não se preocupe em não deixar quebrar as coisas da vida, que nem o equilibrista aí, ó. Não se preocupe, você não precisa ficar equilibrando as coisas da vida. Ai, vão achar que eu sou um fracassado, ai, porque vão achar que eu estou começando de novo, ai, vão achar porque as coisas não estão indo, porque eu não posso pagar o jantar, e não sei o que, e qualquer coisa. Não se preocupe, flua na direção de Jesus, e Ele vai cuidar de gerar equilíbrio de dentro para fora na sua vida. Ele vai equalizar tudo na sua vida, pode ter certeza. Virá sabedoria, virá conhecimento, virá poder, virá entendimento, virá recurso financeiro, virá recurso material, virá recurso humano para a sua vida ficar equilibrada. Deus vai colocar gente do seu lado para que a sua vida fique equilibrada. Ele cuida de tudo. Uma vida plena, ela é impossível de não ser notada, ela é visível. A vida plena, ela é visível. A presença do Espírito Santo dentro de você se torna visível fora de você. A sua vida plena é plena em quê? É plena em quê? O que é a vida plena? Plena em quê que Jesus prometeu? Do seu interior fluirão rios de água viva, que gera uma vida plena. Plena em quê? Plena de alegria e paz constante, que não depende de circunstância. Plena de poder espiritual, para você orar pelos outros, por sua vida, pelas circunstâncias, orar e obter respostas e soluções, e as coisas mudarem ao seu redor porque você ora. Plena porque você tem Deus ouvindo você. Plena porque você tem o Criador do universo ouvindo você, e por causa da sua palavra e da sua oração, Ele vai mover as coisas a seu favor, Ele vai mudar as circunstâncias, porque você ora, você tem poder. Vida plena, plena em poder espiritual. Pode ser que você não tenha poder financeiro, pode ser que você não tenha poder, qualquer coisa aí, sei lá, mas se você tiver as águas de Deus fluindo, você tem poder espiritual. Plena em quê? Plena em capacidade de amar e de perdoar, não importa quem. Amar, perdoar e amar, e seguir fazendo isso, porque você pode. Mesmo quando tudo parece impossível de perdoar, você perdoa. Por quê? Porque tem algo poderoso se movendo dentro de você. Tem algo poderoso se movendo dentro de você. Plena em quê? Plena em visão e propósito claro. É o Espírito Santo que está me guiando e me revelando por onde eu tenho que andar. Ele leva você, mesmo sem perceber, Ele te leva para o propósito dele, porque você ora, porque você tem poder, porque você tem rios de vida, e pleno de impacto na vida dos outros. Os rios que fluem de você abençoam sua família, sua casa, seu ambiente de trabalho, seus amigos, sua igreja. As pessoas que te encontram e te conhecem são impactadas com você, assim como Jesus impactava as pessoas, mesmo não tendo lugar onde reclinar a cabeça, mas Ele tinha rios de água viva. Aliás, Ele não tinha, Ele era a fonte de água viva. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão, assim como flui em mim, vai fluir em você também. Meu irmão, Jesus não chama a gente apenas para viver salvo. Essa é boa de anotar. Essa aqui é boa de anotar. Jesus não nos chama apenas para viver salvos, mas para viver cheios. Não seja somente um salvo, seja alguém cheio, cheio de Deus, cheio das águas, cheio do Espírito, cheio.
cheio, com rios que fluem diariamente do seu interior, uma vida plena, abundante, cheia do Espírito, que alcança os outros e glorifica a Deus. Minha pergunta para você é: você sente sede espiritual? Você tem sede? Você tem sede? Porque bem-aventurados que têm sede. Você tem sede? Você está tentando saciar a sua sede com coisas que não preenchem? Como é que você tem tentado saciar a sua sede? Jesus te convida: venha a mim e beba. Amém? Deus abençoe sua vida. Vamos louvar a Deus.